Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Como Aprender Farmacologia e Nunca Mais Esquecer. Hoje nós vamos falar especificamente dos antidiabéticos orais, principalmente aí das sulfonilureias e as glinidas, respondendo aí aos questionamentos dos meus alunos que diz: professor, como é que é o mecanismo de ação da glibenclamida, da glicazida, glimepirida, que são os mais conhecidos? Então, vou te explicar o mecanismo de ação e você nunca mais vai esquecer. Essa aula vai ser para isso, para que você entenda passo a passo o mecanismo de ação dos secretagogos. Secretagogo, sim, é o termo conhecido também das sulfonilureias, que é secretagogo, por conta da sua condição de secretar a insulina, favorecer a secreção de insulina lá nas células betas. Então, vamos entender um pouquinho. Mas primeiro, a gente tem que entender que o pâncreas está relacionado aí com várias doenças, principalmente aí com diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes da infância, diabetes já mais tardia, que está relacionado aí com complicações agudas, crônicas, e aí você já conhece, hiperglicemia, também pode dar hipoglicemia, mas o mais importante aqui é a diabetes, principalmente do tipo 2, que é o que mais faz aí com que os pacientes utilizem esses medicamentos, bom? Então vamos lá, sulfonilureias, também conhecidos como secretagogos, vamos falar também das glinidas, mas eu quero te mostrar passo a passo o mecanismo de ação. Mas antes disso, a gente tem que entender fisiologia, é muito importante, senão não tem como aprender farmacologia se você não entender a fisiologia, porque senão fica um decoreba. Eu te digo como é o mecanismo, e se eu te falar que o mecanismo de ação é bloquear o canal de potássio, você vai entender? Não. Então vamos ver como é que você chega até esse conhecimento para que você nunca mais esqueça. Por que bloquear canal de potássio? Mas potássio no pâncreas? É isso mesmo. Então vamos lá. Mecanismo de ação. É isso que a gente vai ver agora. Quem são? Tá aí, ó. Segunda geração, primeira geração, segunda geração, as glinidas. Eu perdi uma questão de concurso, por isso que eu não saí em primeiro lugar no concurso que eu estou hoje, que é de farmacêutico, aqui em Goiás, por conta de ter esquecido essa questão de gerações. Mas agora você não vai esquecer nunca mais, assim como eu depois me dediquei aos estudos e não esqueci. Então vamos lá, temos aí as principais, vamos falar da glibenclamida, da glicazida e glimepirida, que são os mais conhecidos, tá bom? Então, como que a gente pensa isso? Como que atuam esses fármacos? Primeiramente, a gente tem que entender que, diferente das biguanidas, que é a metformina, esses fármacos eles agem aumentando a secreção de insulina, agem nas células beta, aumentando a liberação de insulina, tá bom? Por isso o termo secretagogo. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender na ingestão do carboidrato. Só para dar um exemplo aqui, trazendo essa animação. Ingestão de carboidrato, nós temos aí todo o processo de digestão para a posterior à absorção, mas para isso o carboidrato tem que ser quebrado. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou te mostrar que o pâncreas, meu amigo, não é somente endócrino. Porque o pâncreas, meu amigo, ele tem uma função muito importante, além da endócrina, que é a função de digestão. Como assim, professor? Sim, o pâncreas, de 90 a 95% da sua massa pancreática, que são as células acinares, é exócrino. Não é endócrino, é exócrino. Liberação, secreção ali para a região ali do duodeno, principalmente de fluidos alcalinos, lembra que o conteúdo do estômago vem ácido, precisa fazer essa transição através da neutralização dos ácidos gástricos. Então, regulação do pH, do intestino, e aí, ó, liberação de enzimas digestivas para a quebra de proteínas, de carboidrato e de lipídios, lembra? Lipase, amilase, lembra disso? Lactase. Então, 90 a 95% do pâncreas, meu amigo, é para a digestão. E só 5% dele é endócrino. A massa dele aí é direcionada à parte endócrina. Aí nós temos que entender que na exócrina, ali na liberação, é as células acinares, ilhotas de Langerhans, que aí estão contido aí as células alfa, que é para a liberação de glucagon, célula beta para a liberação de insulina e células delta, que libera somatostatina, que é um regulador importante. As outras aí a gente não precisa comentar agora. Secreção para o sistema hepático. Então, essa função endócrina, e o termo endócrino, você lembra, né? Não? Então, vou te lembrar
Endócrino é toda substância que precisa cair na corrente sanguínea para ir agir em outros locais. Ele tem que circular na corrente sanguínea ali, tá bom? Parácnito é uma ação da célula endócrina que age na célula do lado. Isso é parácnito, né? Tudo bem? E aí autótrofo é quando ela age na regulação da própria de si mesma. Tudo bem? Só para que você tenha essa ideia. Aqui, ó, que interessante. As células beta, alfa e delta, lá nas ilhotas de Langerhans. Então vamos ver como é que é isso. Olha aqui. Aqui nós temos uma lâmina. Não dá para ver muito bem, né? Mas é só para que você tenha ideia na posição das células beta, alfa, delta nas ilhotas. Mas eu vou mostrar para você um desenho muito mais colorido. Lembra, ó, presta atenção. Aí em vermelhinho, que está mais externo, célula alfa, liberação de glucagon, que é um contrarregulador. Ele favorece o aumento de glicose, tá bom? As células beta estão aí em laranja, mais ao centro, que ela é importante para a liberação de insulina. Células delta fica aí, essas mais clarinhas, permeando aí, porque ela faz uma regulação, é importante. Mas isso é para que você tenha a ideia visual de como que se aprende o mecanismo. Então aqui você já sabe a posição fisiológica de cada uma. Células alfa, glucagon, célula beta, insulina. E agora, a pergunta que muitos fazem, como que a insulina, a partir das células beta, é liberada, assim como o glucagon? Mas como? Gente, nunca esqueça disso. O estímulo mais potente para a liberação de insulina é a própria glicose sérica na circulação. Você comeu, teve todo o processo de absorção, aumentou a glicose, teve o aumento da glicose sérica. A própria glicose é o estímulo mais potente para a liberação de insulina. Então, primeiro passo, anota aí, primeiro passo, a glicose vai entrar dentro desses transportadores de GLUT2 para dentro da célula beta. A glicose vai participar do ciclo da glicólise dentro da mitocôndria. Esse processo bioquímico vai gerar ATP, gente, vai gerar uma grande quantidade de ATP. Esse ATP, ó, anota aí, é o ATP gerado pela glicólise na mitocôndria que vai favorecer o fechamento do canal de potássio, que eu falei do mecanismo lá no início. Tá vendo que você não conseguiu visualizar lá no início, mas agora você está entendendo, ó. Aqui na célula beta, o potássio, esse canal de potássio, ele vai ser fechado com o aumento do ATP gerado pela glicólise. Tudo bem? Então, fechou o canal de potássio, aí vai acontecer uma despolarização na membrana da célula beta, que vai favorecer a abertura dos canais de cálcio voltagem dependente, porque só através dessa despolarização, que é o quê? Que é um aumento de íons positivo dentro da célula beta, o aumento porque não está saindo potássio, que é positivo, então aumenta a quantidade de íons positivos dentro da célula, fazendo uma despolarização, que é um potencial de ação. E com isso, favorece a abertura dos canais de cálcio voltagem dependente. O cálcio entra, aí sim, toda vez que o cálcio entra, as vesículas começam a se mobilizarem para mais próxima ali da membrana, para se fundir com a membrana da célula beta, para a liberação de quê? De insulina. Como assim, professor? Olha aí, ó. Aqui eu mostro para você o fechamento do canal de potássio pela sulfonilureia. Então, olha que interessante. Para você aprender farmacologia, primeiro você tem que entender a fisiopatologia, a doença. Porque não veio primeiro o medicamento, veio primeiro o conhecimento da doença, do mecanismo das doenças. Depois a gente foi aprendendo para aí fazer os medicamentos. Então aí, ó, canalzinho de potássio é fechado pelo aumento de ATP. Então, se o aumento de ATP fecha o canal de potássio, então por que não fazer um fármaco que age diretamente no canal de potássio, fechando-o? E aí, assim, eu tenho o quê? Uma despolarização na membrana, tá vendo? A membrana despolarizando, e aí eu tenho a abertura dos canais de cálcio. E aí sim, o aumento da liberação de insulina pelas vesículas que estão lotadas. Olha aqui, dá para ver melhor. De novo, aumento de ATP, fechamento do canal de potássio, liberação da insulina por parte aí das vesículas, mediante a entrada de quem? De cálcio, pela abertura do canal de cálcio, voltagem dependente, favorecido aí por essa despolarização. Pronto, o mecanismo de ação dado. Nunca mais você vai esquecer
Clés, então quem faz a liberação da insulina é a glicose, sim, através do ciclo bioquímico que você quase ficou doido lá nos primeiros semestres da faculdade. É para entender isso. Glicólise, aumento de ATP, liberação de insulina pelo fechamento do canal de potássio. Então, sulfonilureias, glibenclamida, glicazida, glimepirida, as glinidas, elas fazem o quê? Fecham, bloqueiam aí a saída do potássio, fechando os canais. Mecanismo de ação dado, filho. Aí agora a insulina tá aí, ó, liberando. Como que a gente entende isso? Aqui é um marcador, né? Olha que interessante, foi marcado aí com um fluorótopo, não interessa, mas aqui dá para você ver, ó, essa fluorescência. Aqui é o basal em cima. Vê que as vesículas cheias de insulina estão mais ao centro? Tranquilo, porque não está acontecendo nada, não tem glicose, não tem ATP aumentando. Quando a glicose entra, que é o estímulo mais potente, o que acontece? Aumento de ATP, fechamento do canal de potássio. O canal de cálcio se abre. O que é que acontece com as vesículas? Elas começam a ficar e ir se aproximando da membrana da célula beta e aí liberando o quê? A grande quantidade de insulina, igual você está vendo aqui, ó. O cálcio favorece a fusão dessas vesículas com a membrana para a liberação de insulina. E agora essa insulina cai na corrente sanguínea fazendo sua ação endócrina. E olha, em título de prova, a insulina ela também age no glucagon, lá nas células alfa, dizendo assim, ó, fica paradinho aí, fazendo uma ação parar, né? Para aí que eu vou agir. Então a insulina cai na corrente sanguínea, fazendo sua ação endócrina, favorece aí se ligando aí nas células no seu receptor de tirosina quinase, favorecendo a abertura dos canais de glicose para a entrada de glicose e aí consequentemente há uma diminuição da glicose sérica por conta do aumento da insulina. Glicose aumentou, insulina aumenta e num outro momento a glicose diminui, porque a insulina favorece a internalização dessa glicose para os processos que as células precisam. E também para o armazenamento em forma de glicogênio no fígado, né, que a glicose é armazenada por conta da insulina, e também lá no tecido adiposo e também no músculo. E aí nós temos o processo desse conhecimento da endocrinologia no tratamento de diabetes por conta aí das sulfonilureias. E eu acredito que você não vai esquecer nunca mais. E se você gostou dessa explicação, meu querido, já dá um like aí. Se você não é inscrito, já se inscreve. E já ativa o sininho, porque vai vir tanta aula assim, ó, básica, mas com sentido de aprendizado. Claro, isso não substitui, essa aula aqui não substitui a leitura do material, o aprofundamento no assunto. A gente tem que entender o processo todo. Como chegar. E não somente chegar, né? Então tem que aprender como que acontece. Espero que você tenha aprendido. Se não, assista novamente. Leia o material com relação a esse assunto e aí você nunca mais vai esquecer, meu querido. Então, viva o poder do conhecimento. Quando o farmacêutico não pensa, meu querido, o paciente padece. E até uma próxima aula.